Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius Francischini, um estudante autodidata. Salve reforçar aqui que eu não sou nenhum profissional formado em alguma área dos conhecimentos que a gente está compartilhando aqui no canal. Demorou? Então, para quem não me segue lá no Insta, o meu arroba é vinex__. Dá um confere lá que a gente está desenvolvendo uma plataforma. Se você está vendo esse vídeo há 5 meses atrás, provavelmente a plataforma já está criada, tá bom? A gente está desenvolvendo uma plataforma de estudos no qual a gente vai compartilhar ensinamentos com vocês para vocês se autodesenvolverem, para vocês evoluírem. E como eu gosto de me atualizar se tratando dos novos conhecimentos, né, de estudos científicos e pesquisas, eu gosto de resumir e trazer esses entendimentos para vocês numa vida mais fácil, né? Uma vida cotidiana, que é o que todo mundo vive. Então, hoje a gente vai falar no vídeo de hoje sobre o fundo do poço. Isso aí mesmo, o famoso fundo de poço. Ou todo mundo vai passar por isso, ou todo mundo já passou por isso. Salve algumas pessoas que foram ensinadas e criadas desde cedo com amor e não vão passar por nenhum fundo do poço. Salve esses pais aí também que criaram as crianças desse jeito. Bom, gente, o fundo do poço, para quem não sabe, é aquele momento da vida que tu se encontra num vazio existencial, que tu não sabe se tá fazendo sentido o que tu tá fazendo, o que tu tá construindo, onde tu tá trabalhando, no relacionamento que tu se encontra. O vazio existencial, ele cria diversas dúvidas sobre a nossa existência. Então, se tu se encontra num momento meio down, meio para baixo, é comum que as pessoas hoje em dia falem muito em depressão. Gente, tu não é depressivo. Depressão é uma doença psicológica que está caracterizada em menos de 3% da população mundial. Então, tu não é depressivo. Não adianta ficar se autodiagnosticando com depressão, que não é assim que funciona. No máximo, usando um outro termo científico, tu é uma pessoa anedônica. Para quem não sabe, o anedonismo é a deficiência de produção de dopamina. Os nossos receptores, eles ficam mais sensíveis à dopamina, então eles não captam tanto a dopamina no nosso organismo. Por isso que as pessoas ficam um pouco mais desmotivadas. Já imaginou, por exemplo, se vocês vissem o Vinícius, eu vivo um lifestyle fitness, vou pra academia quase todo santo dia, eu de repente paro de ir pra academia, não me apetece mais, eu não gosto mais de ir treinar. Por que que isso aconteceria? Justamente porque eu posso ter gerado, através de estímulos externos, uma hipersensibilidade nos meus neurotransmissores de dopamina e a minha produção ficasse defasada. Isso causa essa desmotivação. Então, talvez você não seja essa pessoa depressiva ou esteja numa deprê. Não, talvez você só esteja um pouco anedônico e isso é um quadro reversível, tá? Se vocês quiserem se aprofundar mais dentro desse assunto, aconselho vocês a procurarem um psicólogo ou psiquiatra e irem atrás e descobrir o que vocês têm, a cura desse vazio existencial. Então, gente, sair do fundo do poço não é tão difícil quanto parece. Vou contar um pedaço da minha história e ela pode ser um pouco impactante para algumas pessoas e para algumas também não tanto, né? Mas foi na época que estava sendo desenvolvida as criptomoedas. Eu me interessei um pouco mais pelo aquele assunto e eu percebi que era algo muito lucrativo. Tinham várias especulações, o mercado financeiro estava em ascensão, então eu vou me enfiar ali. Eu fui fazer um curso em uma outra cidade, uma cidade aqui vizinha, né? Caxias do Sul, de criptomoedas para entender um pouco, né, no qual eu gerei uma base de conhecimento daquelas criptomoedas e me fez começar a investir em pequenas operações, né, o famoso day trade dentro da área. Só que eu via que aquilo tomava muito meu tempo e eu quis terceirizar essa função para uma outra pessoa ou para uma empresa especializada em criptomoedas. E aí um amigo meu, né, que não é mais meu amigo, que me meteu numa furada, mas tudo bem, te agradeço por isso, porque hoje eu sou a pessoa que eu sou pelos acontecimentos do passado. Ele me falou que tinha uma empresa que administrava as criptomoedas para as pessoas e eu pensei assim, por que não? Uma porcentagem ali de 15%, galera, eu nem pensei para entrar, velho. Eu fui um completamente ingênuo. 15% de lucratividade ao mês. Meu Deus do céu, eu já tinha previsto algumas coisas, já estava operando ali e tinha um conhecimento base, o que me fez crer naquilo. Eu coloquei uma grana lá dentro e gerou um prejuízo de 300k. Sim, galera, eu perdi mais de 300 mil com juros e foi bem no ano da pandemia, só pra enfiar uma faca na jugular ali e arrancar o pescoço fora. Imagina perder 300 mil, foi o quê? Há 2 anos atrás. E ainda tem que pagar, sendo que veio uma pandemia e te fez ficar em casa sem trabalhar.
eu fiquei no fundo do poço. Eu não sabia como sair de lá. Eu fiquei um ano numa deprê psicológica, no qual eu não tinha mais vontade de treinar. Eu engordei e voltei para uns 120 e poucos quilos. Tenho fotos disso. E aquilo me deixou desmotivado de viver a vida. Me deixou sem tesão para curtir momentos felizes e tudo mais. Acabei me afundando em drogas, né? Eu nunca fui uma pessoa dependente química, mas usei muita maconha naquela época justamente para sair da minha realidade e poder ter um pouco mais de tranquilidade mental, né, para esquecer de todos aqueles problemas. E eu lembro que daquela época foi muito difícil porque eu não via saída. Eu olhava para todos os lados e só enxergava um poço sem saída, escuro, nojento, porque eu não me cuidava também, então eu tava fora da minha forma, barbudo, cabeludo, com unha para cortar, todo descuidado. E aquilo não era eu. Até um momento que eu lembro bem desse momento, eu tava deitado na área da minha casa, né? Eu tenho uma rede lá, pra quem me acompanha nos stories lá no Instagram sabe do que eu tô falando. E eu tava lá, balançando lá, viajando na vida, depois de ter fumado uns 5 baseado. E aquilo me fez criar um pensamento que eu nunca tinha tido. A gente chama de criação porque não é nada que já foi criado. A gente criou naquele momento, né? Foi uma inspiração que veio pra mim. E eu pensei, mano, eu tenho que sair disso. Não faz parte de mim isso, eu não sou quem eu sou. Hoje é só uma fase, eu encaro isso, eu aceito isso. E foi a partir da aceitação, né, de estar no fundo do poço, de realmente estar na vala. A partir que eu aceitei aquilo dentro de mim, eu comecei a me perdoar pelos erros que eu tinha cometido, né, da grana que eu tinha perdido, porque até então eu só pensava em maneiras, se eu não tivesse perdido dinheiro, como eu estaria hoje, se eu não tivesse isso. O e se não existe, galera. O e se são só probabilidades que podem acontecer ou que já aconteceram e poderiam ser mudadas, mas não podem porque faz parte do passado. Então, eu comecei a pensar em coisas que me tirariam do fundo do poço, porque eu esqueci que eu já estava lá. Eu me dei por conta que eu estava lá. Eu me tornei consciente de que eu estava naquele vazio existencial e eu comecei a pensar em maneiras para sair daquilo. Aí, depois de criar algumas convicções com o meu sentimento de por esse caminho eu até posso seguir para sair do fundo do poço, eu comecei a olhar para cima e aí eu comecei a ver um pouco de luz no fim do túnel. E aquilo me clareou o cérebro e me fez agir em prol de sair do buraco. Então, naquele momento em diante, eu caracterizo a minha vida como o fim do meu vazio existencial. Foi ao longo dos meus 26 anos, 25 para 26, onde eu realmente gerei um propósito dentro de mim. E podem ver como várias pessoas falam disso na internet, de propósito. É o que guia, galera. O propósito é um caminho que tu escolhe, que tu sai daquele vazio existencial e tu delimita um propósito, um caminho na tua vida. E tu começa a seguir aquele caminho. E eu comecei a seguir aquele caminho, tô aqui ainda hoje, né? Cada vez aprimorando e evoluindo mais, de ajudar outras pessoas. E aí eu comecei a perceber, como eu já trabalhava na área da atividade física, eu tinha uma academia, como vou lucrar com uma academia e o meu conhecimento nessa parte mais de atividade física, ajudando outras pessoas. Comecei a dar personal em casa. Comecei a trabalhar com as pessoas na área da minha casa. Trouxe alguns equipamentos, a academia era minha. Peguei alguns halteres, uns bancos, umas barras, umas anilhas, um chão emborrachado. Montei uma mini academia na área da minha casa e eu comecei a dar personal, faturando quase 15 mil por mês. De 15 a 20, porque eu ainda fazia uns briques de leilão aí vendendo carro. O que me fez gerar uma renda para sair daquelas dívidas. E em menos de 2 anos eu consegui pagar todos esses 300 mil mais aí, né, de dívidas. Então, gente, o fundo do poço não é o fundo do poço. Ele é só uma cama elástica que vai te fazer inevitavelmente a pular para cima e sair dele. Porque do fundo do poço para baixo só tem a terra. E aí é a morte, meu caro. E ninguém quer morrer. A gente quer continuar vivo e quer sorrir, não ficar na deprê. Então, gente, para sair do fundo do poço, vocês precisam decidir um caminho. O primeiro ponto é decidir um caminho pelo qual vocês vão caminhar. Se vocês ficarem só observando todos os infinitos caminhos que tem na nossa atualidade para trilhar, vocês vão ficar perdidos e vão continuar lá no fundo do poço. Para sair, tem que escolher um caminho e tem que começar a colocar certos hábitos em prática. Existem já fórmulas matemáticas criadas para a geração desses novos hábitos, então tu pode ir adicionando 10 minutos, olha como a gente está usando a matemática já para essa organização. Tu pode começar com 10 minutos de caminhada a mais no teu dia, vai entrar diversas terapias
nas quais vocês podem procurar profissionais para ajudar vocês, ou simplesmente entrar na internet e acessar conteúdos que vão realmente agregar valor na vida de vocês e ensinar vocês a seguir novos caminhos, né? Ou decidir pelo menos um caminho para seguir. Então, analisem a vida de vocês. Assim como eu tive um período ruim na minha vida, né? No fundo do poço, vocês provavelmente já passaram por isso, ou estão passando, ou vão passar. Então, quem já passou sabe do que eu tô falando. Quem está passando, não se desespere. Procure um caminho para seguir. Vá buscar ajuda, ou se você quiser ir sozinho, vá estudar. Absorva conhecimento que vão te expandir a linha de raciocínio para te criar novas maneiras de sair dali. E quem vai passar, se prepare ou aprenda a não passar por aquilo. Porque existem duas formas de aprender, ou na dor ou no amor. No amor, tu vai encontrar pessoas que querem te ajudar e tu vai acreditar nelas e confiar nelas, e tu não vai passar por nenhum fundo do poço, tu só vai prosperar. Ou na dor, que é tomar no toba e aguentar algumas porradas da vida aí para aprender na marra. Então, você tem esse poder de decisão, se tu quer aprender no amor ou na dor. Estamos aqui com todo o amor do mundo, tentando ensinar vocês a não passarem por certas coisas ruins da vida. Então, deixo aqui um grande beijo para vocês, espero que gostem do conteúdo e, por favor, utilizem na vida de vocês. Não adianta só escutar um vídeo no YouTube, vocês têm que pegar esses gatilhos, esses insights e jogar na prática dentro da realidade de vocês, tá bom? Beijo para vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam o vídeo, compartilhem com quem vocês acham que precisam ouvir isso e até mais, até o próximo vídeo.